Olá, caríssimo irmão e irmã. Eu, irmão Emanuel Maria, da Comunidade Católica Cristo Dominus, venho lhe convidar a se inscrever no canal Macedo Júnior para nós refletirmos todos os dias um tema da nossa fé. Quero convidar você e seus familiares e amigos para que façam parte desse canal e estejamos sempre em comunhão e unidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Caríssimos irmãos e irmãs, é muito comum nós escutarmos pessoas no convívio diário dizerem assim: o que eu estou passando é vontade de Deus, fazer o quê? Deus quis assim, foi Deus que permitiu. É muito comum nós encontrarmos pessoas que dizem: Senhor, ensinai-me a fazer vossa vontade. E essa realidade é algo que nós precisamos meditar um pouco sobre ela. A partir de que princípio nós entendemos que alguma coisa em nossa vida é vontade de Deus? A partir de que experiência nós julgamos que determinado acontecimento em nossa vida é vontade de Deus? Partindo de qual pressuposto nós entendemos ser vontade de Deus? Em primeiro lugar, para nós entendermos que seja vontade de Deus, nós temos que ter uma experiência profunda com seu amor e com a sua misericórdia. Para nós entendermos os seus desígnios, é preciso que nós cresçamos no conhecimento de quem é Deus, seu amor, sua misericórdia, seus planos, sua providência. Para que nós entendamos que uma situação vem de Deus, é preciso que nós nos localizemos no tempo e no espaço do amor de Deus. Porque, por exemplo, uma morte inesperada, um câncer, um desemprego, a fatalidade de um acidente, a separação de pessoas que antes se amavam, uma decepção, não é? Um fracasso financeiro, profissional, uma depressão, um suicídio. É muito arriscado nós dizermos foi vontade de Deus e perigoso para a fé. Porque ao dizer foi vontade de Deus, eu preciso estar com a minha alma no magnífica, digamos assim, contínuo de aceitação das coisas para encaixá-las como se fossem peças de um mosaico, né? Para formar um mosaico, uma parede, para entendermos um cenário. Existem coisas na vida, meus irmãos e irmãs, que nós não temos estrutura para passar. Existem acontecimentos que nós não temos estrutura para acolher. E então nós devemos dizer livremente isso para Deus. Deus nos quer filhos sinceros, abnegados, mas sinceros, submissos, mas amorosamente submissos. Existem fardos que nós podemos dizer a Deus: Senhor, eu não tenho estrutura, perdoai-me. Havia uma santa carmelita que dizia isso, né? Madre Antônia do Menino Jesus. Meu Deus, seja feita a vossa vontade em minha vida, e não me falte a vossa graça para aceitá-la. O que é que Madre Antônia quer dizer com isso? É que nem sempre nós temos a capacidade de suportar uma cruz. Não podemos sempre pagar o pedágio da cruz. E então nós podemos ir até Deus livremente e dizer: Senhor, me esmaga este fardo, este episódio, este acontecimento. E isso não altera a nossa relação com Deus. Deus não fica bravo, magoado, ressentido. Ao contrário, como diz o Salmo 39, né? Eu esperei pacientemente no Senhor e Ele se inclinou e escutou, né? Os meus brados. Eu e você podemos dizer a Deus quando nós não estamos mais suportando uma determinada situação. Eu e você podemos dizer a Deus livremente quando algo em nossa vida não está mais permitindo a respiração de nossa alma. Nós podemos livremente ir até Deus e pedir: Senhor, muda este plano, muda este desígnio. Até aqui consegui na minha humanidade, até aqui procurei viver em tudo os valores do Evangelho, da fé, da tolerância, da paciência. Mas agora eu vos peço, Senhor, olhai para a minha humanidade, e sendo Deus, e sendo amor, e sendo meu Criador, vós, Senhor, podereis ver o conteúdo,
que me resta para passar tal situação? Porque, irmãos, eu já atendi muita gente que vieram assim, muitas pessoas que vieram à minha procura com diagnóstico de câncer seu ou de um parente muito amado, com episódios de problemas familiares, como separação, brigas, desventuras familiares, e elas diziam assim: mas olha, irmão, Deus quer assim, eu não posso fazer nada. Como se Deus fosse assim um carrasco opressor, não é? Um grande ditador, como se Deus fosse o mal em exercício, como se Deus fosse alguém que sente prazer em provocar angústia e sofrimento. Então eu tive que refletir com essas pessoas. Não é assim. A leitura não está correta. Não é possível verificar nisso a vontade de Deus, mas vamos lá, as questões humanas, né? Se uma família inteira morre num acidente de carro, na Dutra, na BR, na estrada, antes de dizer Deus quis, é preciso ver as condições do carro, quem estava dirigindo, o que aconteceu com este acidente, as condições da estrada, a observação das leis de conduta do trânsito. Enfim, existe uma série de coisas antes de dizer Deus quis isso. Um casal que vem a separar-se, não podemos dizer que foi vontade de Deus. Deus quer sempre a família e o amor entre as pessoas casadas ou que estão lutando para viver uma vida de amor. Qual era a qualidade desse relacionamento? A sinceridade de propósito dos dois? Qual era a base afetiva de um e de outro para ter uma vida a dois? Porque muita gente vai para o casamento, mas a vocação não é para o casamento. Muita gente abraça uma vida a dois, mas não tem vocação para isso, porque para isso é preciso vocação, sim. Como é a história afetiva de um e de outro? Para só depois a gente terminar, né, a reflexão e ver nisso qual a vontade de Deus, porque aí a vontade de Deus se torna um projeto a partir de. Quando acontece algo difícil na nossa vida, nós não temos que reiniciar, nós temos que partir do ponto daquilo que aconteceu adiante. Isso sim é se reinventar, isso é recriar. Mas quando eu digo que uma coisa é vontade de Deus na minha vida, eu preciso ter toda uma sintonia com um contexto muito maior da vida para identificar que Deus quis aquilo. Muita coisa que nos acontece é fruto de nossas escolhas. Muitas coisas que nos acontecem, nós criamos condições para que aquilo viesse a acontecer. Muitas situações em nossa vida foram plantadas por nós ao longo do tempo. E a seu tempo vão produzir frutos. Então, tenhamos a prudência, o cuidado, eu diria até o zelo, né? Para a gente nunca dizer rapidamente: eu estou fazendo a vontade de Deus, por isso estou esmagado, sofrido. Deus quis assim, é vontade dele. Não, Deus é amor infinito. Deus é amor infinito. E neste amor, Ele espera pacientemente que nós cheguemos às nossas conclusões. Ele espera pacientemente que nós tiremos as nossas próprias conclusões do que nos acontece. O amor de Deus é paciente até na hora que nós culpamos a Deus pelo que está acontecendo. Deus sabe que mais cedo ou mais tarde nós haveremos de descobrir o real sentido das coisas. Mas dizer que uma coisa é vontade de Deus e se conformar a ela é um exercício contínuo da ação de sua graça em nós. Só pode dizer que uma coisa é vontade de Deus e se alegrar com ela e se configurar com ela a pessoa que está num sério progresso de sua vida espiritual. Do contrário, até se revolta. Do contrário, isso vira um contra-testemunho para os outros. Olha, eu estou sofrendo isso porque Deus quis fazer o quê, não é? Ele é quem manda, Ele é que é o Senhor, nós somos escravos, não é? Ele é o imperador impiedoso. Não. Antes de dizer que uma coisa é vontade de Deus, é preciso verificar as razões humanas do fato, para que a gente possa acertar com a vontade de Deus. Eu quero dizer isso a você hoje porque no meu trabalho de atendimento das pessoas, eu encontrei muitas pessoas revoltadas com o amor de Deus, com a providência de Deus, com os desígnios de Deus.
beneplácito divino. E eu vou refletindo com essas pessoas. Em que momento isso foi traduzido como vontade de Deus? Em que momento isso chegou para você como eco e expressão da vontade de Deus? E daqui a pouco nós vemos que determinadas situações, elas têm um começo lá atrás, elas têm uma razão natural para estarem acontecendo, elas têm até um pretexto humano, porque é mais fácil jogar. Deus quis assim. Não, Deus não pode querer o mal. Nada ilegítimo em nós pode ser vontade de Deus. Até mesmo uma enfermidade como o câncer tem razões humanas, não é? É preciso nós enxergarmos isso, porque Deus é amor e só amor procede de Deus. Agora, é um amor que educa? É. É um amor que nos treina? Sim. É um amor que nos prova? Sim. Porque também o contrário é falso. Porque ama, deixa fazer o que quer. Não. Porque deu liberdade, vai a todas as fontes. Não. O limite da nossa liberdade é a graça de Deus, né? A partir do momento que o dom da liberdade ultrapassa a graça de Deus, nós pagamos um preço. Tem um ditado popular que diz, né? O seu direito de estender o braço termina quando começa o meu nariz. Então imagine, Deus nos fez dotados de liberdade, mas nós somos responsáveis por este dom. Nós iremos verdadeiramente conviver com isso, mas é preciso saber que esta liberdade tem um limite, e o limite é a graça de Deus. Ultrapassou a graça, então o próprio Pai se manifesta, né? Então é nesse aspecto que nós precisamos descobrir o que é vontade de Deus, para nós fazermos uma tradução feliz do que nos acontece, uma interpretação bem-aventurada do que nos acontece. Aquela lógica divina que nos auxilia na hora da dor, do sofrimento, como esta pandemia. Como é difícil para nós vermos o que está acontecendo e encaixar nos planos de amor de Deus, mas isso é preciso, porque senão a gente enlouquece pelo fato em si. Mas não dizer que Deus está punindo a humanidade com a pandemia. Ele seria um déspota. Mas Deus se utiliza do que está acontecendo para louvor de sua graça. São Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Quem de nós conhece uma pessoa que está 24 horas alegre? Não seria nem normal, né? Seria um caso de estudos, né? Assim, uma pessoa que está rindo 24 horas, alegre sem parar, efusiante alegria. Como São Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Prestemos bem atenção, alegrai-vos sempre, ou seja, em todas as situações, mas ele dá o endereço da alegria, no Senhor, em Deus e por causa de Deus. Alegrai-vos significa penetrarmos, não é? Nesses domínios infinitos do amor de Deus, com tudo que nos acontece. Esta alegria às vezes não tem a ver com regozijo, não tem a ver com risada, não tem a ver com expansão emocional, mas às vezes é uma certeza interior de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai passar, que se vai amoldar, né? Então São Paulo, quando fala isso, alegrai-vos sempre no Senhor, ele está dando a receita, alegrai-vos sempre, em todas as coisas, mas no Senhor, nas suas promessas, não é? Então que Deus assim nos abençoe, que nós tenhamos este dia todo para refletir, que dizer que alguma coisa na minha vida é vontade de Deus, boa ou ruim, é preciso uma longa reflexão para acolher com amor isso e crescer com isso, dinamizar o contexto da minha vida, aflorar em mim a gratidão e me colocar numa perspectiva de autorrealização. Aí sai o fracasso, né? Aí sai a murmuração, porque eu consegui identificar a vontade de Deus. A dor diminui, a angústia também. Existe um refrigério espiritual em minha alma, em meu coração, com episódios que me acontecem, que antes eu dizia irresponsavelmente era vontade de Deus, mas agora eu li o projeto de Deus e tento encarná-lo na minha vida. Abençoado seja para nós todo o dia de hoje. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.